Vimos aí no vídeo anterior que o ponto de fusão e o ponto de ebulição, para substâncias puras e para misturas, ele tem características diferentes. Nós vimos que para uma substância pura, o ponto de fusão e o ponto de ebulição são constantes. Para uma mistura, ele varia. E para uma mistura eutética? Sandrão, o que seria uma mistura eutética? Uma mistura eutética é aquela em que o ponto de fusão é constante, mas o ponto de ebulição varia. E aí, Sandrão, faz um exemplo aí. Vou fazer. Vamos fazer o mesmo gráfico. Temperatura em graus Celsius em função do tempo. Lembrando que o tempo tanto faz, segundos, minutos, dias, um tempo, certo? Então, você tem o que aqui? Você tem que, mesmo raciocínio, eu vou começar a aquecer a mistura. Então, eu estou partindo de um cara do estado sólido, certo? Quando chegar na fusão, que é quando você tem a coexistência de dois estados físicos, ou seja, o cara é sólido e líquido ao mesmo tempo, então nesse ponto eu tenho a fusão. Você observou agora, assistindo essa videoaula massa, que a temperatura de fusão, ela foi o quê? Constante. Igual a substância pura, né? Então aqui começa tempo 1, começa a fusão, tempo 2, termina a fusão, certo? Então pronto. Você agora já sabe. Características de uma mistura eutética. Ter o ponto de fusão constante. Certo? Bom, mas se ele tem um ponto de fusão constante, ele não pode ter o ponto de ebulição constante. Não, porque aí ele seria uma mistura normal. Então, depois que todo sólido se transformar em líquido, você vai ter só líquido, e aqui eu não posso fazer uma reta paralela ao tempo. Posso não, eu tenho que fazer ela aumentando. Certo? Então, aqui nesse momento, eu tenho líquido e vapor. Certo? Líquido e vapor, olha só. Líquido e vapor. Então, nesse momento, eu tenho ponto de ebulição. Observe que não foi uma reta paralela ao tempo. Eu fiz uma diagonalzinha aí, não foi? Certo? Isso quer dizer que, quando eu faço uma relação com o eixo em que eu defini como sendo a temperatura, ela não é constante. Ela varia. Então, o ponto de ebulição e o ponto de ebulição na mistura azeotópico varia. Então, vou chamar aqui de T3 e T4, certo? E você tem aqui, ó, T1, início da fusão, T2, fim da fusão, T3, início da ebulição, T4, fim da ebulição. Característica, na mistura eutética, o ponto de fusão é constante, mas o ponto de ebulição varia. E Sandrão, e depois desse ponto aqui? Depois desse ponto aqui, miséria, você continua aumentando a temperatura e ele vai estar já no estado vapor. Então, isso é um exemplo, é uma característica de mistura eutética, que o ponto de fusão é constante, mas o ponto de ebulição varia. Sandrão, me dê um exemplo aí de mistura eutética. Sim, senhor. Olha só. E sim, senhora, né? Olha só. Exemplos de mistura eutética. Geralmente são as ligas metálicas, como o bronze, por exemplo. Como o bronze. Como a solda. Certo? Para quem não sabe, o bronze é uma mistura de cobre e estanho, e a solda é uma liga de estanho e chumbo. O interessante, para você entender melhor isso aí, é o seguinte, que a solda, ela, presta atenção, ela se funde a uma temperatura aproximadamente de 180 graus Celsius. Agora, interessante, o estanho e o chumbo separadamente, né, um estanho puro, ele funde
a 232 graus Celsius e o chumbo a 327 graus Celsius, certo? E a mistura dos dois funde a 183. Isso quer dizer o quê? Que a solda, durante a sua fusão, que é o que a gente está aqui, ó, eu vou mudar de cor aqui, tá, galera? A solda quer dizer que durante a sua fusão, ela permanece a uma temperatura de 183 graus. Não varia. Até todo esse cilindro sólido virar líquido. Que durante a fusão eu tenho a coexistência de sólido e líquido ao mesmo tempo. Bacana? Certo? Pronto. Qual é o outro caso aqui, que é a mistura azeotrópica? Vou desenhar o gráficozinho para você aqui, ó. Desenhar o gráfico. Mesma coisa. O gráfico é temperatura, que eu vou botar em graus Celsius, em função do tempo. Certo? E o nosso gráfico vai começar do mesmo jeito. Nós estamos fazendo um gráfico de aquecimento. Então, vou começar aqui no estado sólido. Sandrão, se fosse o contrário também, certo? Se fosse de resfriamento, você teria primeiro a liquefação, depois a solidificação. Só que na mistura azeotrópica, o ponto de fusão e o ponto de ebulição têm características diferentes. Na mistura azeotrópica, o ponto de fusão, quando ele é sólido e líquido ao mesmo tempo, aqui você tem um ponto de fusão, observe que eu fiz uma reta aí mais ou menos na diagonal, certo? Então, de novo, o mesmo raciocínio, tá? Deixa eu desenhar aqui para você. Aqui você tem a temperatura de fusão. É o momento em que o cara é sólido e líquido ao mesmo tempo. Aqui é o início da fusão, aqui é a temperatura de fusão. Observe que aqui, durante a fusão, ele é constante. Ele é constante. Constante igual quem? Igual a mistura normal. Você continua aquecendo, todo sólido vai virar líquido. E aí acontece o que caracteriza uma mistura azeotrópica. Durante a ebulição, em que o cara é líquido e vapor, que é o ponto de ebulição, o cara é constante. Certo? Então aqui, ó, tempo 3, tempo 4. Aqui eu tenho a temperatura de ebulição e você vê que ela é uma reta, meu amigo, paralela ao tempo. Uma reta paralela ao tempo. E aí eu vejo que ela é constante. Logicamente você vai continuar aquecendo e aí quando ele virar só gasoso, o vaporzão aí, a temperatura continua aumentando. Então vamos lá. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui o seguinte, ó. Eu observei que o que caracteriza uma mistura azeotrópica, ponto de fusão é constante. Desculpa, foi falha minha aqui, tá? Vou corrigir. Ponto de fusão varia, mas o ponto de ebulição ele é o que? Constante. Aqui começa do tempo 1 ao tempo 2 ocorre a coexistência de dois estados físicos, sólido e líquido, fusão. Do tempo 3 ao tempo 4 ocorre a coexistência de dois estados líquidos, dois estados físicos, líquido e vapor. Então, o que caracteriza a mistura azeotrópica? Ponto de fusão e ponto de fusão varia, igual à mistura, mas o ponto de ebulição é igual a uma substância pura, ele é constante. Bacana? E Sandra, me dá um exemplo aí de mistura azeotrópica? Darei. Olha só. Exemplo de mistura azeotrópica. A mais conhecida, a gente já sabe que é o álcool
etílico e água, né? Certo? 96% desse cidadão aqui e 4% de água. Mas existem outros exemplos de mistura azeotrópica. Por exemplo, você pode até anotar aí, cetona e metanol. Outro exemplo, o nosso querido álcool etílico e o clorofórmio. Beleza? Esses são exemplos de misturas azeotrópicas. Sandrão, quer dizer que água e álcool, quando chega no ponto de fusão deles aqui, continua aumentando. Mas quando chega aqui no ponto de ebulição, a temperatura permanece a mesma até todo o líquido virar vapor. Exatamente. Certo? A temperatura não muda enquanto ele for líquido e gasoso, no caso agora vapor, né? Ou quando ele for líquido e vapor, quando ele for líquido e vapor ao mesmo tempo, a temperatura permanece constante. Bacana? Agora vamos fazer exercício, né, para a gente aprender mais ainda, certo? Vamos fazer os exercícios sobre esse tópico de introdução à química, gráfico de substância pura e mistura. Bacana? Vamos à próxima aula.